Glória a Deus. Voltamos de novo. Glória a Deus. Dá uma olhadinha aí, ver o que aconteceu aqui. Pessoal, estou retornando aqui. Não sei o que aconteceu. Pai do Senhor a todos. Uma boa noite a todos. Quero saber se voltou aqui a live, né? Para me continuar o nosso assunto. Voltou? Se vocês acham que voltaram, dá um alô para mim, manda uma mensagem aí, por favor. Glória a Deus. Dá um ok para mim na mensagem, se está tudo ok aí. Se voltou normal. Voltou, ok. Vamos lá, caiu aqui o sinal. Eu vou já iniciar aqui mais uma vez, então. Então, glória a Deus. Eu parei nos 5 elementos, nos 5 pensamentos pela humanidade relacionado à atuação do Espírito Santo e da salvação durante a tribulação e os pensamentos que são relacionados pelo mundo sobre quem é que impede de haver a grande tribulação, quem está impedindo, quem está detendo essa ação do anticristo, para que quando ele assinar o decreto de paz, né, aí nesse período a igreja será arrebatada. Então quem que está impedindo são 5 pensamentos. O primeiro pensamento está baseado lá na 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, né, que a igreja, nós somos templo do Espírito Santo, né? Eu comentei também sobre o sal da terra, né? Nós somos o sal da igreja, o sal da terra. A igreja é a luz do mundo, né? Então a igreja, são as orações da igreja que faz com que o anticristo não venha assinar o decreto. É a oração da igreja, é os cultos realizados, é as orações da igreja aberta, que faz com que esse derramamento da ira de Deus não venha a ser liberada sobre o mundo. Os cavaleiros do Apocalipse, os selos serão abertos, né? As trombetas e as taças, né? Fora a guerra do Armagedon e a guerra do Gog e Magog, né? Então, durante 7 anos. Então, quem impede? Primeiro pensamento, Staton diz, né, que a igreja é o precursor, é o que detém para que essa ira não venha sobre a terra. O segundo pensamento, quem falou foi Alexandre Ries, né? Ele escreveu o livro The Approaching Advent of Christ. Na página 246, ele fala que o Império Romano, que esse período vai reinar o Império Romano, né? O Império Romano. O Vine escreveu o livro The Epistle of Paul, the Apostle, the Lord de Thessalonians, em página 259, né? Ele fala que é o governo humano, né? Que será o governo humano, né? E nós sabemos que o homem não pode fazer isso, né? O homem não pode atuar desse nível. O terceiro pensamento está quem escreveu o livro foi o George Niedham. Ele escreveu o livro The Antichrist, né? O Anticristo, né? Na página 94. Ele fala que Satanás que vai atuar, né, durante esse período, né, juntamente com a fúria de Satanás virá junto com o anticristo. Então, está em Apocalipse 12:12. Então, aqui, quarto pensamento. O quinto pensamento, quem escreveu foi William Kelly. Leitura dele, Revelation, página 164. Né, leitura das revelações. William Kelly, ele fala que o Espírito Santo, ele é membro da Trindade, ele detém o iníquo, que é Satanás, que é
que esse níquel é o anticristo, né? Em 1 João 4,4 fala: o que está em nós é maior que está no mundo, né? O que está em nós é o Espírito Santo de Deus, né? Então, desses pensamentos aqui, eu descarto 3 e acredito que a igreja e o Espírito Santo, ela é o elemento principal para que seja impedido o reinado do anticristo, a grande tribulação, que significa a ira de Deus sobre os povos, né? Que significa a grande tribulação. Então, o que detém, no meu ponto de vista, é a igreja e o Espírito Santo, né? Porque a igreja ela é poderosa, porque a igreja ela torna-se um corpo físico, né? Mas também ela tem um corpo espiritual, uma atuação espiritual, né? A igreja ela tem um poder sobrenatural que foi entregue em Atos capítulo 2, né? Vamos falar sobre o Espírito Santo durante a grande tribulação, né? Como será? Né? O que é que vocês acham? Que o Espírito Santo será retirado da terra? Né? Eu acho um pouco improvável, eu acho um pouco difícil, né? Porque o Espírito Santo, desde o começo da humanidade, né? Lá no Gênesis capítulo de número 1, fala que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, né? Ele andava sobre a terra, sobre as águas, né? Então, desde o começo lá da fundação do mundo, o Espírito Santo ele já tem atuado, né? Aí o Espírito Santo ele vem na era do período do Velho Testamento. O Espírito Santo ele atua de uma forma externa, né? O Abraão, por exemplo, Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que mana leite e mel, né? Então, o Espírito Santo não estava dentro de Abraão, ele estava fora. Inclusive, ele se revelava de uma forma espiritual, né? Chamada teofania, né? Teo, Deus, fania, significa aparições. Então, Deus ele se apresentava de uma forma teofânica, né? Como, por exemplo, na sarça, né? Quando a sarça pegou fogo, ali Deus se revelou para Moisés através da sarça, né? E falou com Moisés, né? O Isaías ele via a mão de Deus, né? Então assim, Deus se revelava para aqueles homens naquela época, porém eles não tinham o entendimento, eram agricultores, pessoas simples, né? Da época, mas o mundo espiritual ela é um mistério ainda que não foi revelado. O que é revelado a nós, ao homem, né? Os mistérios de Deus não é revelado ao homem. O que foi revelado é o que está na Bíblia. Já foi revelado para nós muitas coisas aqui que até agora estamos lutando para entender a Bíblia, né? Imagine os mistérios sobrenaturais, né? Então, quando Deus revelava para aqueles homens, né, como Moisés, eles tinham uma visão espiritual e não sabiam explicar essa visão, né? Porque é muito forte, é muito grande a magnitude das revelações que o apóstolo Paulo ele vai no céu, ao terceiro céu, e lá ele fala que viu coisas que não é lícito falar para a humanidade, ou seja, o apóstolo Paulo disse que o que ele viu ali, lá no céu, não é lícito que os homens, não é lícito falar, porque os homens não vão entender. É loucura. O apóstolo Paulo fala que é loucura para os homens. E quando aquele profeta via gafanhotos, né, balançando como asa, é como se no dia de hoje fosse helicópteros, aviões, que há muitos anos atrás não existiam essas coisas, né? Quando o João, né, do Apocalipse, ele via aquele monstro saindo da água, né, a besta que sai da água, do mar, né? Ali
é uma figura do anticristo. Ele vê a besta que sai da terra, né? Que era um monstro que saía, igual num filme que você vê, né? Aqueles monstros quebrando a terra e saindo. Ele teve uma visão ali, fenomenológica, né? E não sabia explicar. E a gente, vendo o paralelo, fazendo uma interpretação da palavra, de acordo com o contexto do Antigo Testamento, né? Com o Novo Testamento, né? A Bíblia própria ela se explica, né? Você consegue, através da primeira regra de interpretação, a própria Bíblia, né? De forma literal, né? Mas também ela pode vir de forma figurada. Então, essas figuras que ele viu, né? Ele não sabe explicar, porque é muitos anos, uma visão sobrenatural, né? A besta que sai da terra, que é o falso profeta, né? Então, depois ele via cavalos, né? Aquelas pragas, né? Cavalo preto, né? Trazendo morte, né? Cavalo vermelho trazendo sangue, cavalo amarelo trazendo doenças, cavalo branco trazendo a paz, que provavelmente será os 3 anos e meio de paz que virá sobre a terra pelo anticristo. Então, esses homens tiveram visões sobrenaturais que não sabiam como comunicar essas revelações, né? Então, voltando aqui ao assunto, o Espírito Santo, como ele vai atuar durante a tribulação, primeiro eu quero que você entenda a dispensação da graça, né? Existiu o período dos profetas, né? O período histórico da Bíblia. Você vai ver ali, né? Que quando Joel, o povo ia ser ali destruído, né? Joel, então, ele orou, né? E chamou o povo para jejuar, para orar. Joel fala, convertei-vos a mim, né? E pediu para o povo se voltar para Deus, né? Em oração, em jejum, né? Você vê que aquele povo ali, eles foram salvos pela fé, né? Fé, porque fé também significa confiança, né? Fé significa também confiar, né? Ser fiel. Eles foram fiel a Deus, né? Não tinha Jesus naquela época, não tinha se revelado, né? O Cristo ainda, naquele período, né? Moisés, por exemplo, né? O Abraão é o pai da fé, né? Então ele foi salvo pela fé. Então esses homens, a dispensação da graça, ela vem do período de Cristo para cá, né? Até aqui estamos vivendo o período da graça, né? Então, antes desse período, a salvação dava-se pela fé em Cristo Jesus, né? A salvação se dava pela fé em Cristo Jesus, por confiar no nosso Deus, né? Pela confiança em Deus. Que o Abraão, que o Isaac, que o Jacó tinha em Deus, aquilo veio trazer a salvação para aqueles homens lá. Então nós entramos agora no período da graça, né? E agora Jesus ele morre, né? Depois ele ressuscita, ao terceiro dia ele ressuscita e é levado aos céus, né? Jesus então agora ele é levado ao céu. Quando Jesus acontece a ressurreição de Cristo, nesse período, chamamos agora, desse momento, é o período da graça, né? Então ele derrama o seu sangue, né? Então agora a salvação, ela se dá para todo aquele que acreditar em Cristo Jesus, né? Romanos 10, 9, se confessar com a sua boca e coração crer, será salvo. Então a salvação vem no crer em Cristo Jesus, né? É a confissão de fé em Cristo Jesus. Porém, há uma diferença, que no período da graça, o Espírito Santo, ele faz o papel do sobrenatural, né? O Espírito Santo é o que convence o homem do pecado. Então ali o homem, então, ele confessa a Jesus, né? Ele acredita que Jesus morreu pelos nossos pecados, né? Foi morto, crucificado. Então, quando há aquele
aquele derramamento de sangue, né? Quando Cristo ele morre e ressuscita, né? Ele está ressuscitando para nos dar a vida eterna. Então, todo aquele que aceitar a Cristo pela sua boca e o coração acreditar naquilo, né? O Espírito Santo vai fazer a obra da regeneração, né? Então, há uma atuação do homem e a atuação do Espírito Santo. Então, nós acabamos o período histórico da Bíblia, né? Que o Abraão, né? Foi salvo pela fé. Aí depois nós entramos no período da graça, que é o período que está chamado da dispensação da graça, né? E nesse período da dispensação da graça, ela começa em Cristo, né? Então ela vem em Cristo e nos dá a possibilidade de salvação em Cristo Jesus, né? E então aqui, durante toda a vida do homem, aí chega o período do arrebatamento da igreja. Aí nós temos arrebatamento da igreja, grande tribulação e volta de Jesus, né? Que eu já fiz a live, quem não participou, tiver alguma dúvida lá, eu fiz uma live sobre a diferença do arrebatamento da igreja e a diferença de volta de Jesus, né? Então, quando eu falei para vocês que o que impede de não ter a tribulação ainda, de Jesus ainda não arrebatar a igreja e o anticristo não reinar durante a terra, o que detém, o elemento principal que detém, eu acabei de falar agora, que é a igreja. É a igreja. Por isso que nós temos que abrir as igrejas. As igrejas estão fechadas, né? Então a igreja, a oração da igreja, a comunhão da igreja, os cultos evangelísticos, né? Ela impede, junto com o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, ela impede que o anticristo venha reinar. Então, nós chegamos no período do arrebatamento da igreja, né? Nesse período, a igreja, ela sobe, né? A igreja sobe, e o Espírito Santo, e a atuação do Espírito Santo também vai, né? Então, eu não quero dizer para vocês que o Espírito Santo ele vai deixar de existir. Jamais eu falei isso e nem vou falar nunca. Porque o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Então, se ele é Deus, ele tem os atributos de onisciência, onipresença e onipotência. Então, o Espírito Santo, ele sempre existiu na Terra. Antes da fundação do mundo, ele já existia, né? É só que o Espírito Santo, ele atua de formas diferentes, em dispensações diferentes, né? O Espírito Santo, lá na era histórica da Bíblia, de Moisés, Abraão e Jacó, né? Aquele período lá, ele se apresentava de uma forma exógena, né? De uma forma externa, de fora para dentro. Quando há uma necessidade, quando o Sansão estava fraco, o Espírito de Deus se apossava dele. Naquele momento ele ficava forte, uma queixada matava 1000, né? Então o Espírito Santo ele se manifestava em alguns momentos na humanidade, né? Então aí quando lá em Atos capítulo de número 2, que acontece o Pentecoste, o derramamento do Espírito Santo, né? E Jesus lá em João 14, né? Ele fala: eu irei para o Pai, mas enviarei o Consolador, que ficará conosco, né? Que é o Espírito Santo. Então agora, o Espírito Santo, ele habita dentro de nós, hoje, agora, né? Nesse momento, ele habita dentro de você e habita dentro de mim, né? Ele habita dentro de mim. Quando a igreja ser arrebatada, as pessoas serão arrancadas da terra, né? Vão ser levadas para a terra, serão arrebatadas, e o Espírito Santo, ele vai sair das pessoas, de dentro das pessoas, né? Isso aí não significa que ele para de existir, porque ele jamais vai parar de existir, porque ele sempre existiu e sempre vai existir.
Porque o Espírito Santo, ele é Deus. É a terceira, é o Deus Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então ele sempre existiu e sempre vai existir. O que vai mudar na grande tribulação, né, é que quem ficar para a grande tribulação, né, quem ficar, não vai ter o poder do Espírito Santo nele. Algumas manifestações que o Espírito Santo faz, por exemplo, né, quando você ora, o Espírito Santo enche você, você começa a falar em mistério, em outras línguas, não vai ter mais isso, né? Não vai ter mais esse enchimento, essa presença que você sente do Espírito Santo em orar em línguas, em falar em línguas, em mistérios, né? O dom de revelação, né? Não vai ter, porque quem revela é o Espírito Santo de Deus. O homem não pode revelar nada. Quem nos usa é o Espírito Santo de Deus. Agora a fé vai existir. Então, pela fé, pessoas serão curadas ainda. Pela fé, pessoas serão salvas, pessoas serão libertas, né? E no nome de Jesus, demônios serão expulsos também. Mas o poder do Espírito Santo, ele não vai ter mais dentro de nós, ele vai continuar existindo. Você está entendendo? Ele vai continuar existindo, porque ele é onipresente. É o atributo de Deus, a onipresença. Então, se ele é onipresente, ele vai continuar e estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Porém, ele não vai estar dentro das pessoas. Essa que é a diferença. Uma coisa é ele estar, outra coisa é ele ficar dentro de nós, né? Então, eu vou estar lendo aqui algumas passagens que vai reforçar mais esse elemento, né? Eu quero deixar aqui, deixa eu ver mais, pegar um ponto aqui bom aqui. 1 de João 4,4 fala que o que está em nós é maior, né? Deixa eu ver outra passagem aqui. João 14. Deixa eu ver aqui, durante a tribulação. Deixa eu pegar mais aqui, mais passagem bíblica. João 14,16. Eu fiz um quadro aqui, depois eu vou ler para vocês o paralelo até terminar a tribulação. E no final eu comento, a gente ora e termina, tá bom? João 14,16. Marcos. Quem é bom de Bíblia aí, vai abrindo logo aí. 14. João 14. O João capítulo 14, ele é tremendo para falar sobre o Espírito Santo, sobre a atuação. Tá aqui. Eu vou ler aqui o João 14,16, eu li agora há pouco, né? Eu rogarei para o Pai, ele vos dará outro Consolador que ficará conosco. O 16, o 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece. Mas vós conheceis, porque habita em nós e estará, habita convosco e estará em vós. Então, deixa eu ver outro passagem. João 16. Tá. Né? João 16, versículo 8. Essa passagem aqui também. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Né? Então, eu acredito que vai ter, vai ser que nem no período do Velho Testamento. Eu acredito que no período do Velho Testamento, a atuação do Espírito Santo de uma forma diferente, né? Por exemplo, ele enchia algumas pessoas do poder, né? Ele manifestava sobre algumas pessoas por algum período de tempo. Isso aqui já é o meu ponto de vista, né, que eu estou falando aqui, né? De acordo com essa passagem, fala que ele convencerá o mundo, está falando mundo, do pecado.
Então vai ter momentos que será tão grande a dor, será tão grande a luta, né? Pessoas morrendo, pessoas passando fome, o anticristo impondo a sua marca da besta, né? Quem não obedecer à marca da besta vai morrer, né? Tem que fugir para os montes, para os lugares distantes, né? Mas tem pessoas naquele momento que você vai continuar o dom para pregar, a pregação vai continuar, mas você vai pregar pela fé, não sabendo, porque hoje você prega e a pessoa, o Espírito Santo convence aquela pessoa nessa dispensação da graça. O Espírito Santo ele convence o pecador. Está aqui, ó. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, né? Então, o Espírito Santo ele vai convencer o homem, ele convence hoje, mas naquele período, né? Por que ele convence? Ele atua de uma forma diferente. Ele entra na pessoa. Quando a pessoa aceita Jesus, ele entra dentro da pessoa e habita em nós. Agora nós somos o templo e morada do Espírito Santo, né? Então, no período da tribulação, ele vai operar em alguns momentos só. Ele vai continuar na terra, né? Ele vai continuar onipresente. Então, eu acredito que alguns momentos ele vai atuar, mas não ficará em nós. Ele vai atuar de uma forma externa. Você está entendendo? Ele vai atuar de uma forma externa. Ele vai convencer algumas pessoas, né, de uma forma externa. Ele vai atuar, pode até nos encher com seu poder, né, através da oração, do jejum, né? Mas não vai permanecer em nós. Ele não vai permanecer em nós. Ele vai atuar em alguns momentos de necessidade que durante a tribulação as pessoas que vão passar, né? Até estão me tirando do meio dessa tribulação aí, meu irmão. O negócio tá feio. Bora lá. Vamos lá. Considerando o arrebatamento da igreja. Tá, isso. Tá. Isso aí eu não quero falar muito, até deixei aqui que Paulo falando aos Tessalônicos, né? 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, Paulo conversa com os Tessalônicos e explica para eles que não teve o arrebatamento ainda, que vai ter o arrebatamento, vai ser num piscar de olhos, né? De uma forma inesperada. E Paulo diferencia sobre a vinda de Jesus e fala que quando haver muita apostasia, o anticristo, né, o iníquio, né, ele será revelado. Quando aumentar a apostasia, eu creio que já está acontecendo isso, né? Há muitos que abandonam a fé, aquele que pregava a favor de Cristo já é o antissemita chamado, né? É aquele que persegue a própria igreja, tem muito isso. Eu já vi pessoas que se eram servos de Deus, hoje perseguem a igreja, perseguem os crentes, né? E Daniel 9, 27 fala de um acordo que será feito um acordo, né? Foi profetizado em Daniel 9, 27, né? Sobre as 70 semanas de Daniel, né? Então tem duas passagens bíblicas aqui que vai dar fundamento, né? Que vai nos dar base, né? Para acreditar que a igreja ela não vai participar da tribulação. A igreja sim será arrebatada antes da grande tribulação, né? Então, eu não quero entrar muito nesse assunto, porque eu já preguei sobre isso, né? Está nos outros vídeos lá. Como será a salvação no Antigo Testamento? O Abraão foi salvo pela fé. Aí eu falei Atos 2, 21 e Joel 2, 30, que vai falar sobre o povo naquela época também. Eles foram salvos pela fé, por acreditar, confiar em Deus, né? Pela sua confiança em Deus. E no período da grande tribulação, como será a salvação? Eu vou citar 3 capítulos da Bíblia aqui, bem rápido. Apocalipse 7,14. Como será a salvação, né? Porque eu falei como que vai atuar o Espírito Santo. Já entendeu, né? Se alguém não entendeu, já deixa uma pergunta aí, ó.
Se eu puder responder agora, amém. Se não, no PV lá eu mando o zap, eu explico depois, né? Se alguém entendeu, quem não entendeu sobre como será a atuação do Espírito Santo durante a grande tribulação, né? Eu falei que o Espírito Santo ele vai deixar de existir dentro de nós, né? Mas ele vai continuar na sua onipresença devido à sua divindade, né? Devido aos seus atributos divinos, né? Ele vai continuar na terra, porém não vai ter o poder deles que está em nós. Ele vai continuar atuando, mas não em nós, entendeu? Não vai ter mais que você ficar cheio do Espírito Santo e tal, que negócio não vai ter mais não. Isso aí, entendeu? Isso aí você vai ter que atuar de outra forma, né? Você vai ter que provar o seu amor, porque será muitas dores, será muitas mortes, muitas enfermidades, calamidades, muita destruição em massa, né? Então muitos vão morrer e vão derramar seu sangue. Então eu vou falar agora sobre a salvação durante a grande tribulação. A salvação durante a grande tribulação. Apocalipse 7. Vamos lá, bem fácil, o último livro, né? Apocalipse 7. Apocalipse 7, 14. 7, 14. E eu disse, Senhor, tu sabes que ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação, lavar as suas vestes embranquecidas no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. Aqui está sentado sobre o trono e cobrirá com as suas sombras. Olha aí, ó. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre ele. Porque o Cordeiro que está no meio do trono o apacentará, ele servirá de guia para as fontes das águas vivas. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Olha que palavra linda, hein? Você está entendendo aqui, ó? Como se dará a salvação na tribulação, né? Olha aqui, ó. O João já está tendo uma visão profética, futurística, né? Uma visão futurística no futuro, há anos atrás, mais de 2000 anos atrás. Olha que João disse aqui, ó. Estes são os que vieram da grande tribulação, ó. Olha aí, ó, os que sobreviveram na grande tribulação. Como é que eles serão salvos? Lavaram suas vestes embranquecidas no sangue do Cordeiro. Ou seja, elas serão salvas, serão dois grupos de pessoas que vão passar na tribulação. É o vivo, é aquele que vai estar vivo, e aquele que vai morrer. Vão morrer pela repreensão e pela ditadura forçada do anticristo, né? E fora as taças, as guerras do Armagedon, do Gog e Magog, os cavaleiros do Apocalipse, as trombetas, né? A Bíblia fala que na primeira trombeta, se não me falha a memória, vai cair pedras com fogo, esfogueadas, saraivas, né? Nossa, vai ser muita destruição. E aqueles que sobreviver, né? Pessoas vão chegar lá sem perna, sem braço, né? Pessoas vão perder os braços na guerra, pessoas vão chegar com câncer, né? Mas não vão, pessoas não vão se entregar ao governo do anticristo, né? As pessoas que resistirem a esse governo, a todo que o anticristo ele propõe, né? Que vão fugir, uns vão ficar sem perna, sem braço, outros vão chegar com muitas doenças que nem são doenças que vão vir pela frente, piores do que o coronavírus, né? Doenças terríveis, né? Virá sobre o corpo da humanidade. Mas essas que aguentar, baleadas, né? Cortadas, ao seu sangue, ó, aqueles que vierem da grande tribulação, ó, Apocalipse capítulo 7, versículo 14, tá? Aqueles que vierem da grande tribulação e lavaram suas vestes embranquecidas no sangue do Cordeiro. Então ali pessoas vão provar o seu amor, né? Serão fiel a Jesus,
São aqueles que vão resistir. E, então, como eles serão salvos? Né? Como eles serão salvos? Porque pela fé no sangue de Jesus. Você está entendendo? Aqueles que tiveram a fé em Cristo Jesus, né? Entregaram a sua vida a Cristo de uma forma tão grande que nada, não tem aquela história, pastor, como é que vai ser no céu quem é surdo? Lá ele vai ouvir, e quem não tem perna, lá vai criar uma perna, lá não vai precisar, é melhor entrar no céu sem olho do que entrar com os olhos, com 2 olhos, né? Ou que entrar com a boca falando mal dos outros, de que entrar no céu, né? Então é melhor tu entrar sem boca, sem língua, como tem muito fofoqueiro aí, do que perder a sua salvação. Essa é uma linguagem popular do povo que fala, né? Então, Apocalipse 7,14, Apocalipse 12,10. Vamos lá, capítulo 12, versículo 10. Eu vi uma grande voz do céu que dizia: agora está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, a qual diante de nosso Deus o acusava de dia e de noite. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram a sua vida até a morte. Olha aí, ó. Então serão salvos durante a tribulação, né? Que eu estou lendo aqui no período aqui, você pode ver no rodapé, no período que vai o período das trombetas, né? Terminando aqui a trombeta, a mulher e o dragão, né? Entre o período que vai falar sobre o anticristo, né? Que é o período da tribulação aqui. Vai falar que eles venceram, versículo 11, capítulo 12, versículo 11 de Apocalipse, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram a sua própria vida, né? Então, aqueles que vão dar a sua própria vida, né? Hoje se qualquer uma pessoa que ela pode fazer a maior barbaridade, né, do mundo, mas se ela confessar Cristo, né, o Espírito Santo entra no coração daquela pessoa, né, e habita, e aquela pessoa é salva, né? Mas na grande tribulação, ali a pessoa vai ter que provar o seu verdadeiro amor por Deus. Ela vai ter que deixar de amar a sua própria vida. Está aqui, ó. Olha o que João falou aqui. Outra passagem bíblica é Apocalipse 14, 4. Né? Capítulo 14, 4. Essas são os que estão contaminados com as mulheres porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados com a primícia para Deus e para o Cordeiro, né? E quando Jesus voltar, a gente vai ficar com ele, né? Vamos ficar com ele para sempre, né? Aonde ele for, ele vai levar a igreja junto com ele, né? Então, há todo um processo de bênção que vai ser derramado sobre aquele que perseverar até o final, né? O apóstolo Paulo, né? Ele fala que para aqueles que será dada a coroa da vida, né? O apóstolo Paulo ele faz muitas explicações que ele dá. Ele faz muita analogia ao período de Atenas, naquela época lá onde Paulo, que tinha os lutadores olímpicos, né, que lutavam, degladiavam um com o outro, né, naquele período lá do período romano, aquele período de Atenas, né, que tinha os Jogos Olímpicos, né. Então o apóstolo Paulo ele faz muita comparação, como por exemplo ele fala: combati o bom combate, guardei a minha fé, guardei minha carreira, né? E para aquele que perseverar, darei a coroa da vitória, né? Mostrando, né? Fazendo um paralelo, uma comparação
com o período das Olimpíadas, daquele período que existia de jogos, né? Jogos Olímpicos, naquela época do apóstolo Paulo. Então a Bíblia, ela vai nos falar, né? Inclusive ela vai falar também sobre as premiações, né? Para aqueles que vai existir várias coroas da vida, a coroa da salvação, né? Então vai ter a grande premiação, né? A Bíblia até fala, até para você que é pastor aí, ó, vai ter a coroa dos pastores que deram a vida pelas ovelhas, né? Você vai ser coroado. Talvez você não é reconhecido pelos homens aqui da terra, né? Mas você vai ser reconhecido naquele grande dia, né? E vai haver uma grande... os mártires, né? Aqueles homens que deram a vida, os profetas, né? A igreja da Idade Média, na igreja primitiva, né? Aquelas pessoas que foram mortas, né? De forma cruel, né? Que lutaram ali, não tiveram medo, né? Hoje a gente vê que tem muitos homens que chamam homem de Deus que não tem coragem de pregar o evangelho, tem medo de morrer, levar um tiro, tem medo de ser preso, né? E naquela época não, aqueles homens enfrentavam nações, né? Eles enfrentavam reis, né? Guerreiros, né? Você pode ver que tem profeta que foi cerrado ao meio, né? O próprio João Batista, né? Pediram a cabeça dele, né? Se você for pesquisar depois na internet, você vê a forma que os apóstolos morreram. Cada um foi morto de forma cruel, mas eles não negaram a Cristo. No período, então, a Bíblia ela fala muito sobre premiação, ela vai dar muito valor à questão da perseverança, né? A Bíblia fala muito em perseverança, né? E na grande tribulação vai ter muita essa questão aí da perseverança, né, pela fé, né, aqueles que vão resistir à ação do anticristo, né? Porque a tribulação, meu irmão, você vê que tudo que você lê no Apocalipse, do capítulo 1 ao 4, vai falar das igrejas, capítulo 5 em diante, é tudo tribulação. Você vai embora até o 19, né? Depois vai chegar o milênio, mas você vai ver que a maioria do Apocalipse, ela vai falar sobre situações que levam, que nos mostram, né, as revelações de João, né? E vai dar ênfase à grande tribulação. Interessante que a grande tribulação, a Bíblia ela vai nos mostrar, né, um período de 7 anos e nos dá argumento e nos dá elementos bíblicos para nos levar a acreditar no que a própria Bíblia literalmente nos mostra, né? Sem eu precisar fazer uma grande interpretação, sem eu precisar de fazer exegese, qualquer pessoa leiga que lê o Apocalipse, né? Claro que tem as figuras que tem que decifrar de acordo com o Velho Testamento, ela vai nos mostrar, né? Então o velho com o novo vai se completando, né? E a própria Bíblia ela se explica, né? E sem eu precisar de muitas ferramentas, né, de interpretação, né? Eu já tenho um entendimento da palavra de Deus. Então a salvação, para mim já terminar esse primeiro ponto, né? Ela se dá pela fé, né? Não vai ter a regeneração do Espírito Santo. A pessoa ela vai, muitos vão morrer antes de terminar a tribulação, né? Outros vão fugir para lugares distantes, para montes, né? Lugares bem distantes, e outros não vão, eles mesmo com o sinal da besta, fala que o sinal da besta, né? As últimas tecnologias mostram que é o chip, né? Pela questão da mão direita e testa, né? E esse elemento, o sinal a marca da besta, essa palavra no original ela significa colocado sobre a pele. Não antigamente pensava que era uma tatuagem, né? Mas depois foi descartada porque ela é colocada dentro da pele, né? Depois falaram que era
código de barra. Na década de 80 foi descartada também, né? Que não tem nada a ver. Então a hipótese mais provável que seria a hipótese mais provável seria a questão do microchip, né? Claro que hoje tem também a tecnologia da leitura facial, né? Pela pupila, então quase ninguém usa mais chip, né? Mas só que então assim, então os sinais da besta, né? Então o anticristo ele vai unir os governos, vai manipular todo mundo e as pessoas não vão conseguir nem vender e nem comprar, nem negociar, não vão conseguir ir em farmácia comprar remédio, não vão conseguir entrar nos hospitais porque vai ter que ter o código, né? É um código que vai ser dado, né? O 666, né? O código, que é também outro mistério que está sendo ainda revelado, né? Como vai surgir esse código, né? E então pessoas vão passar fome porque não vai poder comprar comida, remédio, vai morrer de doença, outros vão morrer de fome, mas elas vão rejeitar o governo do anticristo. Então, para essas pessoas que rejeitar o anticristo, será dado a salvação, né? E quando Jesus voltar no final da tribulação, depois de 7 anos, ele vai vir, né? Na primeira vinda, a igreja vai no arrebatamento. Na segunda vinda, Jesus vem, né? Jesus vem. E quando ele vier, né? Já vai vir com a igreja, né? Então, esses mortos que morreram durante a tribulação, a grande tribulação, serão ressuscitados, né? Serão ressuscitados para a vida eterna. Serão salvos pela fé, pelo sangue que foi derramado, porque não negaram a fé em Cristo Jesus, confiaram no Senhor, para aqueles que confiaram. E aí eu falei aqui falei alguns textos, né? Salvação coletiva. Você pode ver que desde o período velho testamentário, que a salvação, quando Deus dava o livramento, por exemplo, Jonas lá, né? Aí não estou falando de salvação, né? Estou falando fazendo uma tipologia, uma analogia aqui, naquele povo de Nínive, né? Que Deus deu um decreto ali de 40 anos, né? E aquele povo seria destruído, no caso em 40 dias, perdão, aquele povo seria destruído, né? Então Jonas vai naquele lugar e prega o arrependimento, o jejum, né? Sobre aquele povo, a oração, e o rei dá um decreto que toda aquela nação ninivita, né? Que era uma cidade muito grande, segundo a Bíblia, entrasse num propósito de jejum e oração. Naquele momento, Deus salva toda aquela nação. Então aqui me dá uma visão, né, bíblica, mostrando como Deus ele age. O agir de Deus ele é diferente. Então o propósito de Deus é salvar a igreja. A igreja são igrejas do mundo todo, são as pessoas do mundo todo que confessou a Jesus, essas serão arrebatadas. Bora lá então. A salvação será dada pelo sangue do Cordeiro, Apocalipse 12, 11, eu já li, né? Aos que vencerem pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amarem a sua própria vida à morte. Sua vida até a morte, né? Então, a questão também dos testemunhos, né? Se você tem um testemunho, né, como cristão, servindo a Cristo fielmente, nada vai conseguir parar você. Não vai ser uma luta financeira, não vai ser uma provação que vai parar o crente fiel. Então, durante a grande tribulação, a salvação será dada pela fé, não haverá trabalho de regeneração do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não vai atuar como atua hoje na graça, na dispensação da graça. Vamos lá então, já estou terminando. Então, já falei, né, os capítulos que eu já li. Falei sobre o atributo, né, o Espírito Santo não pode sair da terra, né, porque ele é Deus, é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né, então é a Trindade, né.
Então ele não pode sair da terra. O que vai mudar na tribulação é a forma dele atuar. Né? Ele não vai atuar mais dentro de nós, ele vai atuar sobre nós. Em alguns momentos eu creio que ele vai convencer o homem do pecado, em alguns momentos ele pode trazer uma cura, né? Até mesmo pode fazer com que você venha até falar em algum idioma, né? Através das línguas estranhas, variedade de línguas, né? Mas não vai ficar todo momento. Em alguns momentos só que haverá essas atuações. Eu fiz um quadro aqui, eu vou mostrar para vocês, para terminar aqui. Desculpa o borrado feio, tá aqui. Eu vou preparar um dia aqui, um quadrozinho para me escrever, né? Aí eu escrevo aqui atrás, para ficar mais legal para você aqui. Para você que quer aprender mais, né? Vamos lá então. Eu coloquei aqui no primeiro quadro, para me terminar, a atuação do Espírito Santo, né, e da salvação, desde o período do Velho Testamento até hoje, né? Eu fiz um paralelo aqui, ó. No livro de Gênesis, fala que lá no começo da criação, o Espírito de Deus se manifestava sobre a terra, né? Ele manifestava sobre a terra, no livro de Gênesis. Aí nós vamos entrar agora no Velho Testamento todo ali, né? Aí eu falei que o Abraão é o pai da fé, né? Então ele foi salvo pela fé em quem? No nosso Deus, né? Pela fé, na confiança e na obediência a Ele, né? Então todo aquele que obedeceu, que confiou verdadeiramente, adquiriu a salvação, né? Pastor, mas tinha o Espírito Santo nessa época? Tinha. Mas só que o Espírito Santo ele só vai vir em nós, dentro de nós, a partir do momento que Jesus, lá em João 20, 21, eu não sei se eu vou acertar aqui de cabeça, ou é 21, 20, deixa eu ver se é 21, 20, João 21, 20, 21, 20, não, é 20, 21, João 20, 21, diz assim, Jesus falando com os discípulos, disse Jesus, pois Jesus outra vez, deu para entender? A paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Versículo 22. Havendo falado isso, soprou sobre eles e disse, receba o Espírito Santo. Então, naquele momento, eu creio que as pessoas receberam o Espírito Santo, os discípulos receberam, e naquele momento foi entregue o Espírito Santo. E em Atos capítulo 2, né? Atos capítulo 2, ali foi o poder do Espírito Santo derramado sobre as pessoas. Foi o poder do Espírito Santo. Né? Então, nesse período aqui, nesse período do Velho Testamento, as pessoas eram salvas pela fé e a obediência a Deus. Né? Agora vamos lá para Atos. Então, Gênesis, Velho Testamento e Atos. Né? Aqui em Atos, as pessoas recebem o poder do Espírito Santo. E agora o Espírito Santo habita dentro das pessoas. Então, todo aquele que confessar a Cristo, né, o Espírito Santo habita dentro da pessoa. Né? Jesus, antes de sair, né, ele falou, irei para o Pai, mas enviarei o Consolador, o outro Consolador, que ficará convosco, né, e habitará em nós. Né? Então, aí nós entramos agora no Novo Testamento, que é no período da dispensação da graça, que vem a partir de Cristo, né, nesse período. Então, ali, toda a salvação é para quem crê em Cristo Jesus. Né? A diferença é que quando a pessoa prega, você prega a Cristo, a pessoa crê nele e o Espírito Santo habita dentro da pessoa e faz a obra de regeneração. No período da tribulação será diferente. Não vai ter a regeneração. Ele será salvo pela prova de fé, né? E pela confiança em Cristo também. Vai voltar de novo como no velho. Entendeu? Aí entra aqui o período do arrebatamento da igreja. A igreja vai, né? E o Espírito Santo também sai do homem, mas ele vai continuar na terra.
porque Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele nunca vai parar de existir. Aí nós entramos na grande tribulação, né? Aqui já na atuação do anticristo e falso profeta, aqui o Espírito Santo ele vai atuar de uma forma externa, e a salvação será para aqueles que resistir à grande batalha, que vão mostrar e provar sua fé, né? E depois vamos entrar na vinda de Jesus. Jesus vem, arrebata a igreja, leva a sua igreja, ressuscita os mortos que morreram e provaram o seu amor, né, por Cristo Jesus. Aí, então, eles serão ressuscitados, né? Ressuscitado, depois vem o ano do milênio. Você está entendendo? Então, para me terminar aqui, eu acho que não ficou nenhuma dúvida, né? Se ficou, deixa aí alguma coisa, né? O período da tribulação, como acontece com o Espírito Santo, né? Como vai ser, você já sabe, né? Se alguém perguntar, né, como é que vai ser o Espírito Santo, ele vai embora, ele vai ficar. Então eu expliquei tudo sobre isso. Como será o período de salvação? Será que tem salvação? Tem uns pensamentos, né? Tem umas igrejas e pensamentos estudiosos que acreditam que não vai ter salvação mais, né? Mas eu mostrei para você dentro da palavra que haverá salvação para aqueles que provar o seu amor a Cristo. Vai amar a Cristo mais do que a sua própria vida, né? Então será uma salvação muito difícil, muito sofrida, mas existe salvação sim. Depois que terminar a tribulação, Jesus volta, será a vinda do Senhor, o dia do Senhor. Ele vai vir e vai ressuscitar os mortos que morreram pelo amor de Cristo. Amém? Eu creio que está bem entendido. Quem ficou com alguma dúvida, me procura depois. Quem quiser fazer alguma pergunta, eu já vou orar para nós terminarmos. Eu creio que essa live foi mais rápida hoje, né? Eu creio que Deus vem abençoar a todos. Deixa eu ver quem escreveu aqui, quem participou. Já estou terminando. Quero louvar a Deus pela vida da nossa pastora, Kátia Marinho, esposa do pastor Isaac Marinho, lá na Grande São Paulo. Que Deus abençoe minha pastora. Louvar a Deus pela vida da minha esposa, pastora Shirley, pastor Wellington. Quero glorificar a Deus também pelo apóstolo Gerson, lá do Pará. Quero louvar a Deus pela vida do Roberto Dias, do Ismael, né, o evangelista Ismael, a missionária Lise, Deus abençoe, pastor Adelmo, que Deus possa abençoar, o pastor Gilson, lá de Caraguatatuba, lá de São Paulo. Quero louvar a Deus também pela vida, deixa eu ver aqui, pela vida da irmã Tainã, acho que é Tainã, tem o nome aqui. Pastor Bruno, que Deus abençoe. Pastor Bruno Borges, meu amigo, né, lá de Goiânia, um grande amigo meu, conheço há muito tempo, que Deus abençoe, meu pastor. A irmã Marisa, japonesa, que é abençoada, missionária, lá de Anápolis, que Deus abençoe, irmã Marisa, tá? Que Deus possa abençoar a sua vida. A irmã Ana, né, aqui de Brasília, Deus abençoe. A minha cunhada, a Leia, que Deus abençoe. O apóstolo José Profeta, que Deus abençoe. Reverendo, né? Um grande homem de Deus. A minha mãe, ó, lá do Pará, Deus abençoe minha mãe, Teodora Rodrigues. Deus abençoe pastor Joel. Só tem bênção aqui. E por último aqui, o obreiro Jairo, lá do Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe a todos mesmo, de forma tremenda. Vamos orar, né? Eu creio que se ficou alguma dúvida, você depois me procura, né? Mas deu para você entender a palavra de Deus. Pai, obrigado pela tua presença nesse ambiente, pela tua presença, meu Deus, e o privilégio de poder pregar a tua palavra, de poder estar, meu Deus, compartilhando com meus irmãos aquilo que tu nos tem dado, Senhor. Ó Deus, fica conosco nessa noite, nessa madrugada, que as vidas sejam edificadas, renovadas pelo teu poder, e nos prepara para esse arrebatamento, Senhor, e nos enche com o teu poder para que juntos venhamos ganhar outras almas para participar do grande arrebatamento da igreja,
Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.